Graça e paz, meus irmãos. Feliz festa do Pentecostes. Eu já estou em tabernáculos. A gente está tão acostumado a festejar tabernáculos, né? Mas que festa importante, a festa do Pentecostes. Vou convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 1. Atos, no capítulo 1. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos no capítulo 1. O Espírito me trouxe um enfoque um pouquinho diferente para a festa dos tabernáculos. Amém, querido? Perdão, irmãos. Meu Deus do céu, eu tenho que voltar. De Pentecostes. Aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estão online também. O Espírito me trouxe um enfoque um pouco diferente. Um enfoque mais voltado para o que temos diante de nós nas páginas de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ler a partir do capítulo 1. E eu quero colocar um título nessa pregação: Pentecostes, uma festa missionária. Eu vou falar mais uma vez. Pentecostes, uma festa missionária. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Verso 8, vamos ler juntos, por favor? Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês ouviram subir. Aleluia! Glória a Deus! Que promessa tremenda. Queridos,
Nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas. Pode passar aqui. Lucas, que Paulo chama de o médico amado. Lucas, ele é detalhista, ele é um historiador, assim, por excelência. Então, você lê o evangelho escrito por Lucas e você vê vários detalhes importantes. Você agora lê o livro de Atos e você vê detalhes muito importantes desta igreja que acabara de nascer, que acabara de estrear na terra, digamos assim. E nesse primeiro verso, Lucas diz: eu escrevi o primeiro livro ao Teófilo, e acreditamos que seja o evangelho que ele escreveu, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Diga comigo, começou. Aqui Lucas traz uma ênfase. Jesus começou a fazer e a ensinar. Não diz que ele começou e terminou, porque essa tarefa, quem terminaria eram os discípulos. Ele começou a fazer e a ensinar. Então a ênfase que Lucas queria dar era que o livro de Atos dos Apóstolos, preste bem atenção, essa é a primeira coisa, era um livro sobre a continuidade. Diga comigo, continuidade. E verdadeiramente, queridos, ser cristãos, ser igreja de Jesus, é dar continuidade à obra de Jesus. Amém? É dar continuidade ao que Jesus fez, dar continuidade ao que Jesus ensinou. Mas logo no verso 2, Lucas diz: até o dia em que ele foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Depois de Lucas dar ênfase de que haveria uma continuidade na tarefa do que Jesus fez e ensinou, agora Lucas chama a atenção de que Jesus deu esses mandamentos pelo Espírito Santo. É outra ênfase. Mas lembrem-se que nos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos, como o pastor Marcos citou, em João 14, João 15 e João 16, qual é a tônica do que Jesus fala? O Espírito Santo. Ele diz o quê? Eu vou, mas eu vou enviar outro. Diga comigo, outro. Outro da mesma espécie, da mesma qualidade. É o outro. Ele vai acompanhar vocês. Jesus diz: ele está com vocês, mas ele estará em vocês. Amém. Aleluia. E Lucas não perde a oportunidade de dizer: Jesus deu mandamentos pelo Espírito Santo, mesmo depois de ressurreto. No verso 3, tudo isso é uma introdução, queridos. No verso 3, nós vemos que Lucas dá outra ênfase, de que naqueles 40 dias em que Jesus ressurreto passou com os seus discípulos, ele ensinou pelo Espírito Santo acerca de algo. E foi o que, queridos? Está aí no verso 3, no finalzinho do verso 3. Sobre o que Jesus ensinou? Sobre o reino de Deus. Vocês estão com a Bíblia aberta, irmãos? Sobre o reino de Deus. Amados, olhem bem. O que o povo esperava? O povo esperava uma libertação política. O povo judeu estava ligado ao Império Romano, que politicamente lhes dominava, e eles esperavam um Messias que os libertasse de um domínio político. Mas pelo Espírito Santo, Jesus deu mandamentos a respeito do quê? Do reino de Deus. Não era um reino desta terra, não era um reino humano, não era um reino político, era um reino que descia do céu
para entrar no coração de cada homem. Aleluia. Jesus falou-lhes do reino dos céus, que somente é estabelecido no coração de cada pessoa pela pregação do Evangelho. Queridos, no verso 4, e comendo com eles, deu-lhes uma ordem. Eu gostaria que você lesse comigo: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. É aqui que a gente começa a falar na festa de Pentecostes. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém. Se a gente for rapidinho lá em Lucas 24 e 43, a gente vai ver que promessa do Pai foi esta, que Jesus se referiu quando Lucas também registra aqui em Atos 1 e 4. Em Lucas 24 e 43, aleluia, e 49, eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai, permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. E Lucas está fazendo esse mesmo registro aqui em Atos 1 e 4. Não se afastem de Jerusalém. Como o pastor Marcos aqui introduziu, queridos, nós temos ali, na antiga aliança, as festas que Deus chamou de as minhas festas. E Pentecostes era uma das festas. E todas as festas de Yahvé eram sombra, eram um ensaio, como o pastor Marcos falou aqui. Então nós temos as primeiras da primavera: Páscoa, pães ázimos e primícias. Jesus morreu na festa da Páscoa. Jesus foi sepultado em pães ázimos. E Jesus ressuscitou nas primícias. E desde as primícias, deveria se contar 7 semanas, mais um dia, 50 dias, para que se celebrasse a festa de Pentecostes. 50 dias. Os judeus só passaram a celebrar a festa de Pentecostes quando entraram na terra prometida, quando começaram a desfrutar das promessas e da abundância que Deus lhes prometeu. E todos celebravam nesta festa, diga comigo, as promessas de Deus, os presentes de Deus, as bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, que eram a colheita, que era a terra prometida. O povo celebrava posteriormente também a entrega da lei no Sinai, que está em Êxodo no capítulo 19. Então vejam, queridos, preste bem atenção para a gente entender o que o Espírito Santo quer comunicar ao nosso coração nesta manhã. Jesus faz uma promessa da descida do Espírito, do revestimento de poder, e Ele define um lugar. Diga comigo, lugar. Ele define um lugar para que o povo esperasse, para que o povo criasse expectativa. Ele define um lugar. Qual era esse lugar? Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Por quê? Porque Pentecostes é uma festa missionária. Quem estaria em Jerusalém?
povos de praticamente todas as nações da terra. Aleluia. Aleluia. Os judeus celebravam Pentecostes com uma expectativa enorme. Eles faziam a contagem do Homer, 50 dias. Jesus não mandou a gente fazer isso. 40 dias ele ensinou sobre o reino. E 10 dias ele mandou esperar nele. Vai vir uma dádiva. Vai descer algo do céu. Mas fiquem no lugar que eu planejei. É em Jerusalém que vai descer. Eu tenho um propósito com a descida desta dádiva. Eu tenho um propósito com o cumprimento desta promessa. Aleluia! Vocês imaginam que os judeus, nesses 50 dias que eles contavam até Pentecostes, eles liam toda a Torá, a lei e os profetas, e eles decoravam o Salmo 119. É muita fé, né? E muita disciplina também. Decoravam o Salmo 119. Por quê? Porque o Salmo 119 é centrado na palavra, é centrado na lei do Senhor. E eles decoravam o Salmo 119, acho que a Noeli tem decorado, né, Noeli? O treinamento da Noeli com as crianças, com as netas, é fazer que decore vários salmos. Tá um bom desafio aí, Noeli, para você. Porque eles celebravam exatamente a lei que Deus deu. Irmãos, em Êxodo 19, nós vemos que Deus desceu no Sinai e deu a Moisés a lei, a palavra, e eles celebravam isso, com expectativa de chegar o dia de Pentecostes, e lembrarem que Deus desceu no Sinai e deu a lei. E como Marcos leu, ou citou, eles traziam, na Páscoa eles já começavam a colher, e em Pentecostes era o final da colheita do trigo, e eles traziam mais uma vez trigo, as primícias da colheita, eles traziam em oferta movida ao Senhor. E quando a gente lê Levítico 23, tanto na Páscoa quanto em Pentecostes, eles traziam o melhor da colheita. Diga comigo, o melhor, o melhor, o melhor, o melhor. Deus sempre pede ao povo dele que traga a ele o melhor. E Jesus disse: esperem a promessa do Pai em Jerusalém, porque eu tenho um propósito. Verso 5: porque João, na verdade, batizou com água. Vocês foram batizados no batismo de João. Era para arrependimento de pecados. Os judeus consideravam que o batismo só deveria acontecer uma única vez. E eles passavam pelos rituais de lavagem, de purificação. Quando João Batista veio pregando arrependimento e batismo para a remissão de pecados, foi um escândalo para os judeus, porque eles já achavam que estavam purificados. Mas Jesus aqui está estabelecendo mais uma vez: vocês receberam o batismo de João, era com água, mas vocês serão agora batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E quando nós falamos em batismo nos nossos dias, a gente tem um bocado de confusão na nossa cabeça, porque a gente vai lembrar do batismo católico, que é por aspersão, aquele pouquinho de água na cabeça. Aí a gente vai lembrar de um batismo em alguma igreja evangélica, que é por imersão.
Mas aí outra igreja, só aquele pouquinho de água na cabeça, e o significado se perdeu um pouco, mas o original da palavra é imergir. Imergir. Mergulhar. Bapto. E Jesus está dizendo: vocês vão ser imersos no Espírito Santo. Dentro de poucos dias. Aleluia. Mas aí no verso 6, e aqui nós vemos que Lucas mais uma vez deu ênfase ao Espírito Santo. Jesus deu mandamento pelo Espírito Santo, ensinou sobre o reino de Deus e prometeu o batismo com ou no Espírito Santo. E aqui no verso 6, esses discípulos, como não podia ser diferente, eles perguntam uma coisa que não é o que Jesus está dizendo. Quando Jesus está caminhando para a cruz, eles perguntam: ô Jesus, vamos lá, aqui de nós, quem que é maior? E Jesus diz: bom, o maior sou eu, mas eu vou pegar aqui a bacia e a toalha e vou servir vocês. Vocês estão querendo o quê? Posição, glória, fama. E agora Jesus falando do reino de Deus, do reino dos céus, do batismo no Espírito Santo. E ele diz: ei Jesus, espera aí. A gente tem outra demanda para o Senhor. A gente quer outra coisa do Senhor. Quando é que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Quando é que Israel vai ser liberto do Império Romano? Só que Jesus já tinha profetizado, lá em Mateus 24, que na verdade eles nem seriam libertos. Eles era destruídos pelo Império. Eles iniciariam o maior êxodo de toda a história que algum povo provou. Foi um êxodo de quase 2000 anos. Até que em 1948 esse povo pôde voltar para a sua terra. E Jesus responde no verso 7. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Esse tempo e essa época desse domínio político, vocês não vão saber agora. Não cabe a vocês. Eu tenho outra prioridade. Diga comigo: a prioridade de Jesus. Vamos repetir isso? A prioridade de Jesus. Mais uma vez, a prioridade de Jesus. Aleluia. A prioridade desses discípulos era que fossem libertos do Império Romano. Mas a prioridade de Jesus era libertar homens de toda tribo, língua, povo e nação. Libertá-los do império das trevas e transportá-los para o seu reino, para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz, para o reino de justiça, para um reino de paz. Por isso, registra-se o que Jesus falou no verso 8. Mas vocês receberão poder, habilidade, capacidade, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí, não é que vocês vão vencer o Império Romano. Não é que vocês vão se candidatar. Vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia. E eles podiam pensar: beleza, Jerusalém e Judéia é nossa praia. Jerusalém e Judéia é maravilhoso.
É essa região nossa. Muito bom, Jesus. Aí Jesus diz, e Samaria? E aí eles eram inimigos dos samaritanos. Já começou a ficar mais difícil. E depois de Samaria, Jesus diz, vocês também serão minhas testemunhas até os confins da terra. Até os confins da terra. Aleluia. Vocês vão de lembrar que em João no capítulo 20, Jesus depois de ressurreto, ele aparece aos discípulos, sopra sobre eles e diz o quê? Recebei o Espírito. Acreditamos que ali os discípulos nasceram de novo, foram vivificados em seu Espírito. Mas Jesus não está falando mais do Espírito residente. Ele está falando do Espírito sobre eles. Do Espírito presidente. Que presidiria a vida deles. Para que eles se transformassem em testemunhas. Queridos, no verso 9. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas. Uma nuvem o encobriu. E eles continuaram olhando para o céu. Mas 2 anjos de Deus os repreenderam. E disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Em outras palavras, eles queriam dizer, não é hora mais de olhar para as alturas. Esse Jesus que foi levado de vocês, ele vai vir. Mas há uma promessa para o presente. Vocês devem esperar o Espírito sobre vocês. Queridos, entre a ascensão de Jesus, olhe bem aqui para mim, para ver. Entre a ascensão de Jesus, a subida de Jesus para a glória, e o retorno de Jesus, aqui está a missão da igreja. Vocês não entenderam? Entre a ascensão de Jesus e o retorno glorioso de Jesus, esses 2000 anos na igreja na terra, são 2000 anos de missão. Esse é um tempo de quê? Da missão da igreja. Qual é o método de Deus? A igreja. Qual é a estratégia de Deus na terra? A igreja. Como é que se implanta o reino de Deus na terra? Pela pregação do evangelho, feita pela igreja. Que plano tremendo, que plano maravilhoso, de Jerusalém até os confins da terra. Entre a ascensão de Jesus e o retorno de Jesus, estamos em missão. Você está em missão? Você está em missão? Então eles não deveriam imediatamente esperar Jesus. Eles deveriam imediatamente esperar o Espírito Santo. Para que se concretizasse algo. Vamos passar agora para o capítulo 2. Queridos, o dia de Pentecostes era um dia de santa convocação. Ninguém ficava em casa, ninguém ficava fora de Jerusalém. Onde estava todo mundo? Em Jerusalém. E em Jerusalém, onde estavam as pessoas? No templo. No finalzinho do capítulo 1, nós vemos que esses discípulos, esses apóstolos, ficaram ali orando. Completaram um grupo de 12 apóstolos. E ficaram perseverantemente em oração,
Verso 1 do capítulo 2, chegou o dia. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que lugar? No templo em Jerusalém. No templo em Jerusalém. Eu não sei se me acompanha, irmãos. É porque é tanta coisa aqui dentro de mim. Ali não estão só os 120. A população de Jerusalém, nesta época, era de mais ou menos 50 mil pessoas. Porém, nas festas principais, em que outras nações vinham para Jerusalém para celebrar a Yahvé, o número de pessoas ali ficava em torno de 350 mil pessoas. Nós não temos ideia de quantas mil pessoas estavam ali no templo. Lembrem-se que a esplanada do templo, esse templo reformado por Herodes, era algo imenso. Não temos ideia de quantas milhares de pessoas cabiam ali. Mas eu quero lhe dizer que a esta hora da manhã, santa convocação, no dia de Pentecostes, estava todo mundo ali. Porque a festa de Pentecostes é uma festa missionária. Aleluia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Esse povo passou 50 dias lendo a Torá. Esse povo decorou Salmo 119. Esse povo tinha uma expectativa. Esse povo trazia oferta para Deus. Esse povo trazia cordeiros para o sacrifício, bodes pelo sacrifício do pecado, trigo, cevada. Esse povo derramava vinho em oferta ao Senhor. Era uma festa, era uma celebração tremenda. E no verso 2 diz: de repente, aleluia, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Queridos, qual é o cenário de Êxodo 19:16, quando Deus desceu no Sinai? O monte fumegava, tinha som de trovão, tinha relâmpago, tinha trombeta, o povo tremeu, ninguém podia tocar no Monte Sinai, porque Deus tinha descido no Sinai, e esse povo está celebrando isso também. E de repente, Deus começa a reproduzir a cena do Sinai. Só que agora não era um povo que tinha medo de tocar no fogo. O fogo caiu em cima do povo. Não era um povo que tinha medo de um som. O som encheu toda a casa. Aleluia. Aleluia. Veio um som do céu, um vento impetuoso, encheu toda a casa. Foram vistas línguas como que de fogo. Você sempre vai ver nessas visões espirituais, a Bíblia, ela
sempre explica assim, como que, porque são realidades espirituais, não tem como você traduzir em palavras humanas, eram línguas como que de fogo. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea, em forma, os seus pés são como latão reluzente, é como, o rosto parece o quê? Parece um raio, porque são realidades espirituais, que na nossa mente humana nós não temos plena compreensão. Mas eles viram alguma coisa como línguas, parecidas com fogo, e o som de um vento impetuoso. Só que não ficou só nisso, no verso 4. Houve um efeito, diga comigo, um efeito. No verso 4 diz que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Essa era a promessa do Pai. Estava se cumprindo a promessa do Pai. Aleluia. Estava se cumprindo a promessa do Pai. Só que há algo muito belo aqui, queridos. Esse Espírito que desceu sobre os apóstolos, sobre os discípulos, qual que era o objetivo que Jesus falou? Para que eles fossem testemunhas. O efeito imediato da descida do Espírito Santo sobre aqueles homens foi que eles falaram. Diga comigo, falaram. Eles falaram em outras línguas. Mas eles falaram em outras línguas com um objetivo. Vamos ver a partir do verso 5. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Deus é um Deus de propósito. Aleluia. Aleluia. Verso 6. E assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade. Por quê? Porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Eles estavam atônitos e se maravilhavam, dizendo que, vejam, não são galileus todos esses aí, que estão falando? Quem eram os galileus, irmãos? Era um povo misturado, cheios de costumes gentílicos, influenciados pelo paganismo. Não era um judeu puro, era um judeu meio misturado, era de segunda categoria. Esses eram os galileus, mas foi com eles que Jesus foi andar, foi a eles que Jesus foi escolher. E eles disseram, esses galileus não sabem, eles não sabem nem falar a língua deles direito. Como é que eles estão falando na língua das nações presentes aqui? Verso 8. Então como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e os romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Que coisa tremenda, irmãos! Se o povo unido contra Deus em Babel, Deus vem e confunde a língua de todo mundo,
Agora o povo unido para buscar a Deus, Deus vem e dá uma linguagem sobrenatural para espalhar as suas maravilhas, o anúncio das suas maravilhas entre todas as nações da terra. Aleluia! Aleluia! Finalzinho do verso 11. Como os ouvimos falar? Sobre o que, irmãos? Sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Porque Pentecostes é uma festa missionária. Porque o Espírito Santo é o Espírito de Jesus Cristo. E o Espírito de Jesus Cristo é um Espírito de missão, de capacitação. Quando Jesus toma o rolo do profeta Isaías, ali na sinagoga em Nazaré, ele lê: o Espírito de Yahvé, o Senhor, está sobre mim. Ele não parou aí. O Espírito de Yahvé, o Senhor, está sobre mim, porque me ungiu, me capacitou, me deu poder para pregar o Evangelho aos pobres, para restaurar a vista dos cegos, para pôr em liberdade os cativos, para anunciar o ano da libertação, o ano da graça, o tempo da graça de Deus. Quando Jesus termina de ler e entrega ao assistente da sinagoga, todo mundo está olhando para ele na sinagoga, e ele diz: hoje se cumpriu diante dos olhos de vocês essa escritura que nós acabamos de ler. Porque do mesmo jeito em que Jesus foi revestido do poder do Espírito Santo, ele projetou que cada um de nós, seus discípulos, fôssemos também revestidos do seu poder. Mas não para ficarmos sentindo todo o bem-estar do cristianismo. Porque o Espírito Santo é missionário. Esse revestimento é para que nós fôssemos transformados em testemunhas. Irmãos, quando o Espírito falou na boca daqueles homens, o que as nações ouviram foram falar das grandezas de Deus. Alguém que é cheio do Espírito Santo é alguém que anuncia as grandezas de Deus, que anuncia o Evangelho aos pobres de espírito. Se você não sente nada no seu coração borbulhar, se eu não sinto, eu preciso de um renovo do Espírito Santo na minha vida hoje. Era uma capacitação e poder para a missão. Vocês lembram do que Paulo diz em Efésios no capítulo 6? Que a espada do Espírito é o quê? A espada do Espírito é o quê? A palavra. E na palavra que ele usa ali no grego, não era a espada grande para a luta, era uma espada pequena para a luta individual, pessoal. A espada do Espírito na minha boca é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A linguagem do Espírito, preste atenção nisso, receba de todo o seu coração. A linguagem do Espírito
é uma linguagem que atinge todas as nações da terra. A linguagem do Espírito leva o Evangelho a todos os povos. Aleluia. Deus não intencionou que ele fosse conhecido através de um sistema religioso. É por isso que hoje aqui, como em Pentecostes, nós não estamos celebrando como o judeu celebra. Deus não intencionou ser conhecido através de um sistema religioso. Deus intencionou ser conhecido através de testemunhas. A igreja. Em Jerusalém, na Judeia, Samaria é o lugar que eu não quero ir. E até os confins da terra, o lugar que eu acho que não merece. O Evangelho é para todos. E eu sou testemunha. Você pode repetir isso comigo? O Evangelho é para todos. E eu sou testemunha. Pastor, me sinto completamente incapaz. Hoje é dia de ser batizado no Espírito Santo. Pastor, me atrapalhei na minha vida, está tudo errado, eu estou todo enrolado. Hoje é dia de ser batizado no Espírito Santo. Pastor, perdi a motivação. Oh, queridos, 50 dias antes desse acontecimento, Pedro tinha negado Jesus. Por medo. É esse mesmo Pedro, que agora cheio do Espírito Santo, se levanta no meio daqueles que mataram Jesus e já estavam procurando os apóstolos para anunciar a salvação em Cristo Jesus. E Pedro não pregou: Jesus tem um plano maravilhoso para vocês, está tudo certo. Arrependam-se, vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Deus o fez Senhor e Cristo. 3.000 pessoas, entendendo que ali tinham talvez muito mais de 100.000 pessoas, talvez somente aqueles 3.000 ou mais, um pouco mais que isso, ouviu a palavra. Nós não sabemos quantos estavam ali, não ouviram, nem chegaram a ouvir. Não tinha um som maravilhoso como esse. Nós nem imaginamos que cena foi aquela. A gente acostumou a pensar no dia de Pentecostes, naquela casinha, no cenáculo, todo mundo apertado e o foguinho descendo na cabeça de cada um. Que nada, que conversa. Foi um negócio entre milhares e milhares de pessoas. Os homens eram tão bêbados. E Pedrão levanta lá, porque Deus usa o nosso temperamento também, tá bom, irmãos? Pedro levanta para tomar satisfação, né? Assim no espírito, né? Está bêbado o quê? Vocês não sabem o que é que vocês estão falando? Aqui é Joel 2, em cumprimento. O Espírito Santo desceu aqui. Deus se manifestou na terra. Ele não desceu no Sinai mais uma vez. Ele desceu na cabeça de cada discípulo dele. E antes a palavra que estava entregue somente a Moisés, agora a palavra era falada na boca de cada discípulo dele. Ele distribuiu a lei no Espírito, ele distribuiu a espada do Espírito para cada discípulo, para cada apóstolo.
Vamos ficar de pé. Isso é o verdadeiro cristianismo. O verdadeiro discípulo de Jesus recebeu a espada do Espírito, recebeu o Espírito para residir nele, mas também recebeu o Espírito para vir sobre ele. Aleluia. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre o nosso entendimento. Aleluia. Você se abre ao Espírito Santo? Meu problema é que eu quero pensar nas coisas do alto, mas eu acabo pensando nas coisas da terra. Meu problema é que eu preciso olhar para Jesus, mas eu acabo olhando para os homens. Meu problema é que tem coisa na minha vida que eu não acho que é problema nenhum, mas entristeço o Espírito Santo e ele não se move em mim. Esse é o meu problema. Eu não tenho outro, eu só tenho esse, porque eu quero mais de Deus, e eu não quero viver como eu tenho vivido, e eu quero viver debaixo do que desceu do céu. Você quer? Ore pela sua vida, consagre ao Senhor seu coração. Não se preocupa com o almoço daqui a pouco, com o que você ainda vai fazer hoje. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Busque o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Se quiser se ajoelhar, se ajoelhe. Não quero fazer o ministério como eu tenho feito. Não quero viver como eu tenho vivido. Eu não quero perder meu tempo. O Espírito já veio. Ele tem um avivamento para fazer. Há tantas pessoas nessa cidade. Como Deus disse sobre Nínive, incapazes de discernir a mão direita da esquerda. Que a única imagem que tem de Jesus é como se fosse o ídolo dos cristãos, ou o Jesus histórico, o Jesus mentiroso que nunca existiu. E você é testemunha, e eu sou testemunha, porque eu vi Jesus. Jesus entrou na minha vida, a salvação já me alcançou. Mas é o Espírito Santo quem torna Jesus real na nossa experiência. É o poder do Espírito Santo que vem sobre nós. Aleluia. Esse é o projeto de Deus. Ore, 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 ore. Renova o teu coração em Deus. Não aceite menos do que o Espírito tem para você. Peça para o Espírito lhe tirar de todo nível de religiosidade.
de todo nível de confusão, de todo nível de paralisia espiritual. A palavra é tão clara quando mostra Jesus completamente dependente do Espírito Santo. E por que eu acho que posso fazer alguma coisa para Deus, no reino de Deus, sem depender do Espírito Santo? O Espírito Santo, se Ele falar através de mim, São Paulo vai ouvir das grandezas de Deus. Se o Espírito Santo falar através de você, seus vizinhos vão ouvir da grandeza de Deus. Sua célula vai ouvir das grandezas de Deus. Sua família vai ouvir das grandezas de Deus. Os seus colegas de trabalho vão ouvir das grandezas de Deus. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Nós não queremos ficar entretidos com a religião. Nós não queremos ficar entretidos com a programação de uma igreja. Se essa programação não servir para o teu propósito, nós não queremos ser cristãos nominais, esperando o dia de entrar no céu, mas vivermos vida inútil aqui na terra. Queremos a tua manifestação, Senhor, em nós e através de nós e sobre nós. Batiza-nos, Espírito Santo, nesta manhã. Batiza-nos em Ti. Será mais rosta que te malamara macataia la mastara. Andere bara bara la bara claia sara la bara la bara bara la cala cala la bara bara la bara bara la bara bara. Entrega para nós o teu projeto missionário, Espírito Santo. Quebra as cadeias, rompe os impedimentos. Ministra o teu poder sobre nós, capacita-nos nesta manhã. Tira todo atraso, tira toda mesmice. Capacita-nos, capacita-nos. Move em nós, Espírito Santo. Cada um de nós recebeu a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é Moisés descendo de um monte com a palavra em tábuas. Na nova aliança, essa palavra foi gravada pelo Espírito em nossos corações. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito.
Uma célula que se abre não é um programa de igreja. É uma testemunha de Jesus Cristo que começa a falar na sala da sua casa. Um café que você marca com um amigo para falar da palavra de Deus para ele, para orar por ele. Uma visita que você faz, uma refeição que você marca com alguém, para você ser boca de Deus para essa pessoa. Não é um simples acontecimento social, é uma testemunha de Jesus Cristo encontrando-se com um necessitado de salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando eu disponho o coração para discipular alguém, não é cumprindo um programa de igreja, é testemunhando de Jesus. Ele começou a fazer e a ensinar, e Ele me capacitou pelo Espírito a continuar fazendo e ensinando. Ele disse: toda autoridade me é dada nos céus e na terra, portanto agora vão. Primeiro Ele me disse: vem a mim, e depois Ele me disse: vai. Agora vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ensinado, que eu vos tenho ordenado. E estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Entre a ascensão de Jesus e o dia do seu retorno glorioso, essa igreja está anunciando em todos os lugares que Ele veio, que Ele morreu, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Veja Jesus querendo usar você. Aleluia. Você é a boca de Jesus lá no seu trabalho. Você é a mão de Jesus lá no seu trabalho para tocar. Seus pés são os pés de Jesus aqui na terra, para irem aonde Ele deseja ir. Seu tempo é o tempo de Jesus aqui na terra. Sua agenda tem que ser a agenda de Jesus. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. É uma ordem sermos cheios do Espírito Santo. Talvez não venha como em Pentecostes,
Como Pentecostes depois nunca mais aconteceu, mas eles continuaram sendo cheios do Espírito Santo. O século 20 ficou conhecido como o século do Espírito Santo na igreja. No finalzinho do século 19, lá no país de Gales, vários avivamentos, vários despertamentos aconteceram. É lógico que nos séculos passados Deus continuou agindo de forma soberana. Aleluia. Mas em janeiro de 1901, nos primeiros dias do século 20, noticiou-se numa universidade lá nos Estados Unidos que o Espírito Santo desceu sobre aqueles alunos que estavam orando, e eles passaram a falar em outras línguas e a profetizar. Aquela notícia foi se espalhando. 1904, outros avivamentos. 1906, na Rua Azusa, que foi o que ficou mais conhecido, e o poder do Espírito Santo foi se alastrando. Rua Azusa se transformou a Jerusalém dos pentecostais naquele tempo. Em vários países da Europa o fogo começou a se acender. Aleluia. Entramos no século 21 e Deus deseja despejar, derramar sobre a sua igreja. Porque a igreja só avança no poder do Espírito Santo se as estratégias humanas não forem ungidas pelo Espírito. Poderão obter várias adesões, mas a conversão das pessoas só acontece pela pregação do Evangelho no poder do Espírito Santo. Nós fazemos a nossa parte, mas em primeiro lugar, esperar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Você que é tímido, que se sente desnorteado, quando o Espírito Santo descer sobre você, a capacitação será maior do que o que lhe falta. Portanto, levante a sua voz e clame: Espírito, capacita-me para esse tempo na tua presença. Eu quero pregar para quem eu tenho medo de pregar. Eu quero falar para quem eu tenho medo de falar. Eu quero anunciar as boas novas. Deus escolheu esse 28 de maio para mudar a nossa história. O Espírito Santo é missionário. Ele é o Espírito de poder. Ele é o Espírito da verdade. Ele nos guia a toda a verdade. Ele glorifica a Cristo.
Resistências caiam por terra. Vai por terra. Receba dons espirituais. Espírito Santo distribui do seu equipamento sobrenatural agora. Fale variedades de línguas. Somente receba do Espírito. Receba. Aleluia. O Pai nos presenteou Jesus. E Jesus nos presenteou o seu Espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. 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 Eu quero mais. Eu quero genuinamente ser cheio do Espírito Santo. Eu quero genuinamente ser cheio do Espírito Santo. Eu quero genuinamente ser cheio do Espírito Santo. E o poder para proclamar, anunciar as grandezas de Deus. Andar nos sinais, nos prodígios. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vem sobre nós. Aleluia. Vem sobre nós. Aleluia. Aleluia. Você pode falar em outras línguas. Você que nunca falou em outras línguas, o Espírito Santo está aqui. Aleluia. Fique de pé e adore a Ele. Celebre a Ele. Receba poder do Espírito Santo. Vem sobre nós, vem sobre nós. Enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Renova a tua disposição em servi-lo.
Levanta as mãos e receba. Sobre a cabeça de cada um de nós, a chama do Espírito Santo, a chama do Espírito Santo. Diga: eu recebo, eu recebo, eu recebo a chama do Espírito Santo. Sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre os jovens, sobre os adultos, sobre os idosos, um manto da unção, um manto da unção. Aleluia, aleluia. Diga: há uma chama do Espírito sobre mim, sobre a minha cabeça. Há uma chama do Espírito, há uma chama do Espírito Santo. Diga: eu sairei daqui nesta manhã debaixo da unção do Espírito para anunciar as boas novas, para pregar o Evangelho, para discipular, para exalar o amor de Deus, para alcançar o perdido, para ser a voz de Jesus para o necessitado, para ser as mãos de Jesus para o necessitado, para ser os pés de Jesus para o necessitado, para ser o socorro de Jesus para o necessitado, para ter a humildade de Jesus, o caráter de Jesus e andar no poder do Espírito Santo. Aleluia. Diga mais uma vez: há uma chama sobre a minha cabeça, há uma chama do Espírito Santo sobre a minha cabeça. Aleluia. Que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus montem guarda sobre cada um de nós e as nossas casas, hoje e sempre, e que Yahvé te abençoe e te guarde, que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom, paz, prosperidade, plenitude, bem-estar, saúde, harmonia em todas as áreas de sua vida, em nome de Jesus. Amém. Receba em nome de Jesus. Amém. E vá na paz do Senhor, em nome de Jesus. Se manifestará